Olá! Como dominar as emoções quando a rotina é corrida e cansativa? Se para nós adultos é difícil, imagina para as crianças. Pensando nesta dificuldade, é que a fisioterapeuta e escritora Clarissa Tomasi escreveu o livro Os Superpoderes do Corpo. Uma obra feita para os pequenos lidarem com o emocional através de posições e atividades físicas. Esse é o assunto do Câmara Entrevista de hoje. Olá, Clarissa, seja bem-vinda. Obrigada por estar aqui conosco. Então, já vou te pedir de imediato, como surgiu a ideia de escrever este livro, Os Superpoderes do Corpo? E eu aproveito e já peço para que você mostre para a gente, né, essa obra tão especial. Muito obrigada pela oportunidade, primeiramente, né, Cris? É muito bom estar aqui com todos vocês, poder falar um pouco sobre o impacto do corpo nas nossas emoções. E espero que essa conversa nos traga bastante insights produtivos, inspiradores. Eu comecei a me inspirar a escrever essa obra porque eu sou fisioterapeuta há mais de 20 anos e eu percebi que o exercício, ele tem um impacto que vai muito além do orgânico, do físico. Ele atua nas nossas emoções, no nosso social. E eu queria que isso também ficasse claro para as pessoas. E eu comecei a produzir um canal no YouTube, onde eu encontrava artigos científicos que comprovavam isso e relacionava assim com as atividades do nosso dia a dia, com exercícios, posturas. E isso há mais ou menos uns 5 anos atrás. Então, eu vi que isso era uma ferramenta muito importante para nós se a gente conseguisse utilizar em momentos oportunos. E vi que seria especialmente bom para as crianças, porque elas ainda não têm maturidade ou conteúdo para lidar com as emoções como nós. E esses exercícios, você chegar a esta conclusão de que exercícios, posições, elas interferem. Tem um estudo científico para isso, de fato. Existe. A ciência explica isso. Todos os exercícios propostos aqui no livro, eles têm fundamentação científica. Até eu dividi ele assim. Na primeira parte, tem histórias infantis para as crianças, onde os personagens vivem situações onde eles aplicam os exercícios. No final de cada historinha tem um QR Code que leva vídeos explicativos e animados. Explicativos do exercício. Do exercício, isso. E no final tem a parte dos pais, que daí tem toda a fundamentação científica dos exercícios propostos aqui no início. Muito bem. Então, a criança, o livro ele é importante para as crianças, elas podem ler o livro e aí fazer os exercícios, e os pais e tem uma parte especial para os pais também. Isso que é legal, né? Tem as explicações para os dois públicos. Os pais também podem usufruir desse recurso, se quiserem. Até as crianças, olhando os pais praticarem, eles vão se inspirar também. Então é importante dizer que exercícios físicos para controlar ansiedade, por exemplo, eles não são aplicados, estes que você demonstra no livro, não só para as crianças, mas para os adultos também. Sim, perfeitamente. Os adultos podem controlar a ansiedade, estresse do trabalho, melhorar o relacionamento, utilizando essas técnicas também. Como que podemos dizer assim, um remédio fácil e que não tem uma contraindicação. Exatamente. Eu tive uma amiga que ela disse: por que eu não descobri isso quando eu estava grávida, que eu não podia tomar remédio, tinha síndrome do pânico. E é um recurso que vai regular a fisiologia. O remédio também faz isso, né? Ele regula a nossa fisiologia para a gente poder liberar bons pensamentos, boas emoções. Mas o corpo também tem esse recurso. Que legal, que interessante isso. Aproveitando, agora a gente está ainda nesse clima de volta às aulas, né? As aulas iniciaram há pouco, enfim. Algumas crianças que estão frequentando agora, iniciando especialmente, tem toda aquela questão da adaptação, né, Clarissa? Há exercícios também que os pais podem fazer com que as crianças façam e essa adaptação se torne talvez mais tranquila, porque é um problema muitas vezes, né? Sim, pode ser um momento de muita ansiedade e estresse, ou pode ser um momento que a gente leva com tranquilidade e confiança. Tem um exercício que ele é estudado desde 1930 pelo médico o Edmundo Jacobson, e se chama exercício de Jacobson. Ele viu que existe uma forma de acionar no cérebro a resposta de relaxamento corporal.
que consiste simplesmente em contrair a musculatura, segurar firme e sentir a tensão por 5 segundos, soltar, relaxar e sentir o relaxamento por 5 segundos. Repetindo isso por 3 vezes já é o suficiente. Porque o corpo, estando se sentindo relaxado, ele vai indicar para o cérebro também que não tem perigo no ambiente, que a gente não precisa se defender do ambiente, a gente pode desfrutar. Então, imagina os pais encaminhando a criança para a escola com esse recurso, sabendo que elas podem dispor disso. Ou antes de ir, ou sozinhas lá na escola, elas podem ter esse recurso para elas. Ganham uma autonomia, uma independência para lidar com as emoções. Você fala que os seus exercícios, você tem vídeos no teu canal do YouTube. A gente aproveita para informar o telespectador, quem está nos acompanhando, que a gente vai estar informando aqui o endereço do canal do YouTube da Clarissa, que você vai poder então estar acompanhando esses exercícios e praticando em casa também. No ambiente escolar, ele tem o exercício dos superpoderes para o corpo, ele é importante. Na sociedade, ele também pode ter uma contribuição positiva? Sim. O efeito dessa prática não fica só no individual, ele afeta todas as pessoas ao redor. E diminui a agressividade, o bullying, a reatividade. Então, lá em Nova York, ano passado, eles implementaram nas escolas públicas 2 a 5 minutos de respiração antes de começar as aulas para regular a fisiologia, para justamente diminuir bullying, essas momentânea. E eles viram que esse efeito a longo prazo diminui os gastos de saúde pública com ansiedade e depressão. Olha que legal. Falando em ansiedade e depressão, essa ferramenta, usar exercícios para o corpo, pode estar prevenindo aqueles traumas da vida adulta? Sim, na infância a gente vivencia muitas coisas pela primeira vez, tudo praticamente. Então, dependendo como a gente vai transpor essa atividade, essa primeira vez atividade, a gente pode guardar uma imagem, uma autoimagem. Eu sou o suficiente para isso, eu sou capaz de fazer isso, ou eu não tenho recurso para isso, eu não sou bom para isso. E isso pode impactar muito a nossa vida adulta, que às vezes nem é verdade essa limitação, mas a gente vai acabar limitando muitas áreas da vida. Então tem um exercício, por exemplo, que tu garante que a criança vai estar com o corpo cheio de hormônios de poder e dominância. Então vamos supor que ela vai experimentar uma expressão oral. Em vez dela ir tímida, constrangida, ela vai empoderada, confiante. E não tem como ela se sentir diferente se ela está com o corpo cheio desses hormônios de poder e dominância. Ele foi estudado pela Amy Cuddy. Ele necessita 2 a 5 minutos. É chamado exercício do poder ou a postura do poder. Alguns chamam da postura do super-homem da Mulher Maravilha. Isso, aquele que a gente fica, né, com os braços elevados ou com eles na cintura, assim como a Mulher Maravilha. Exatamente. Então, 2 minutos desse exercício, 2 a 3 minutos, já garante que diminui o cortisol, que é o hormônio do estresse, e aumenta a testosterona. Mas daí, como funciona? A gente orienta, por exemplo, a criança. Ela vai para alguma atividade em que ela está com medo. Antes dela ir para esta atividade, a gente faz ela praticar essa postura, esse posicionamento. Isso. E aquilo... A Amy Cuddy, que estudou esse exercício, ela costumava ir no banheiro e fazer essa postura antes das provas. Na faculdade, ela é psicóloga de Harvard, porque ela diz que às vezes é constrangedor na frente das pessoas, as pessoas vão perguntar: o que tu está fazendo? E assim, não, ela se recolhia e fazia sozinha. Mas às vezes na sala de aula, por exemplo, o professor pode sugerir para todos os alunos fazerem essa prática antes de uma atividade desafiadora, né? Que legal, que bacana, fiquei muito interessada. Acho que está aí uma bela dica para os papais e para as mamães estarem aplicando em casa, né? Exato. Eu acho que isso pode estar resolvendo muita coisa. E aproveitando, quero te perguntar, quais os maiores benefícios para as crianças, então? A gente já falou dessa questão de inibir a ansiedade, de encorajá-las. Então, um resumo sucinto, Clarissa. Quais os maiores benefícios
que as crianças e também os adultos, né? Que vale tanto para crianças quanto para os adultos, podem usufruir praticando este tipo de técnica, digamos assim? O efeito pode ser a curto prazo, né, para enfrentar, que nem a gente falou, essas atividades, ou a longo prazo, por exemplo, a criança, ela não tem o córtex pré-frontal completamente formado, ele só vai estar completamente formado aos 20, 25 anos. E quando ela vai treinando esses exercícios, conscientizando a emoção e tendo recurso, autonomia para lidar com isso, ela vai fortalecendo redes neurais que ajudam o equilíbrio emocional. Então, além desse efeito momentâneo, elas vão ter um treinamento cerebral para a vida, que vai melhorar essa formação do cérebro para o resto da vida delas. Então, além desse efeito momentâneo, como eu já falei, um efeito a longo prazo também. E para a gente estar encerrando, como você vê, você que estudou estas técnicas, estas posições, atividades físicas, para como combate a ansiedade, por exemplo, medos, enfim. Como que você vê a utilização do corpo para estar regulando as emoções, por exemplo, daqui a 10 anos? Pela condução das pesquisas de ponta, não existe, o corpo está sendo visto como a chave para a liberação emocional. Não tem como a gente tentar acessar o pensamento ou uma emoção positiva se a gente está cheio de hormônios de cortisol, ou com a amígdala cerebral super ativa. A amígdala cerebral é aquele sistema no cérebro responsável pela luta e fuga. Então, se eu acho que tem um tigre entrando pela porta, eu não vou conseguir dizer, eu estou bem, tudo vai fluir numa boa. Não, eu vou querer sobreviver. Eu vou estar pensando, como que só me deixa sobreviver a essa situação. Então, não tem como acessar o pensamento nessa hora. Então, liberando, diminuindo a atividade da amígdala, diminuindo o cortisol, eu vou conseguir acessar os pensamentos e emoções. Eles vão fluir naturalmente de uma maneira mais positiva. Você considera, Clarissa, que talvez o bem-estar das pessoas, ele de fato, ele obviamente ele passa por uma vida saudável, mais saudável. E exercícios tão simples, né, como que você orienta, eles também podem proporcionar a uma vida mais saudável para todo mundo? Com certeza, porque melhora os relacionamentos, melhora a resistência à frustração, a resiliência. Eu vou ter confiança que eu posso lidar com os meus dilemas pessoais de uma maneira que eu tenho recurso, que eu tenho ferramenta para isso. Eu não vou ser tão reativa no meu ambiente, eu vou ter mais concentração, foco, eu vou conseguir desempenhar melhor o que eu sou, as minhas tarefas. Então, é poder usufruir do verdadeiro potencial que a gente tem. Controlar talvez aqueles gatilhos que nos levam a fazer coisas que a gente depois possa se arrepender. Exatamente. Especialmente nessa questão de falar muitas vezes. Acontece um episódio de uma discussão. E às vezes o ideal é recolher, respirar, para depois dar uma resposta, talvez. A pessoa que utiliza essa técnica, ela já vai sentir o que ela tá, já vai perceber o que ela está sentindo. Não, isso pode ser ansiedade, isso pode ser medo, isso pode ser estresse. E ela já vai pensar, não, eu posso lidar com isso de outra forma. Não preciso reagir imediatamente, eu não preciso só ou responder ou ser impulsivo. A impulsividade, muito da criança também, porque ela não tem esse córtex pré-frontal formado. Tem como, ela tá... Não tem como, né? Pensando, aqui que eu posso... Se eu não falasse isso, se eu não fizesse isso... Exatamente. Então, se ela tem uma ferramenta tão fácil quanto o corpo, ela vai conseguir lidar muito melhor com qualquer desafio, né? Talvez uma técnica que, como você falou já, a questão do posicionamento das mãos, a postura, mas o fato de parar e respirar pode evitar muito problema. Pode. Sabe que a respiração é uma das chaves que eu considero para saúde física e mental. A respiração ajuda a controlar os batimentos cardíacos. Então, existe uma técnica chamada coerência cardíaca, onde a gente vai regulando, através da respiração, a gente regula os batimentos cardíacos. E isso traz uma homeostase, uma
o equilíbrio, tanto físico quanto emocional. Então a respiração para mim é o essencial para uma vida plena, saudável, assim, para ter um organismo. Não tem como desenvolver doenças se tu tá com o organismo equilibrado em homeostase. Tu não tem como desenvolver depressão se o teu organismo, se tua emoção tá bem, né? O que acontece dentro da respiração, o principal é que ela diminui essa atividade da amígdala cerebral. A gente vive um trauma lá atrás, e se a gente não baixa a atividade dessa amígdala, a gente vai viver como se a gente tivesse sempre que se defender de alguma coisa, como se tivesse sempre um perigo no ambiente. E se a gente baixa a atividade dessa amígdala, a gente pode desfrutar do ambiente, a gente pode aproveitar, estar no presente, que hoje se fala tanto, né? Ai, tem que viver no agora. Exato. Mas a respiração é o caminho para isso. Muito bem. Clarissa, te agradeço por ter compartilhado com a gente aqui esse teu conhecimento, o livro. As pessoas vão poder estar acompanhando, o telespectador vai poder estar acompanhando os teus contatos para conversar contigo de fato também e saber, ter mais informações, saber como adquirir o livro, né, para também estar entendendo um pouquinho e quem sabe praticando em casa com os filhos e também com elas mesmas e melhorando um pouquinho a vida, o seu dia a dia, né? Facilitando, né? Facilitando, exatamente. Muito obrigada pela oportunidade, Cristiane, foi um prazer. Eu espero ter contribuído um pouco com essa ideia, né? Com esse insight que eu tive. E estou à disposição também nas redes sociais. Muito bem, parabéns pelo trabalho, muito legal, muito bacana e pertinente para o momento, para os dias atuais. Muito obrigada. O Câmara Entrevista fica por aqui. Obrigada a você pela companhia e te convido a seguir com a gente aqui na TV Câmara Erechim, pelo canal 16 da NET e também pelas nossas redes sociais. Até mais!